vídeo original é de um homem que ele foi pregar um dia o evangelho na empresa dele, ele mora no Japão, né? Foi pregar para um japonês mesmo, nativo, né? E ele deixou tipo, uma revistinha com esse japonês. Ele falou, amanhã eu vou ler e amanhã eu te falo, né? Sobre essa revistinha, que é uma revistinha de evangelização. Só que aí, no dia seguinte, esse irmão, ele foi perguntar, né, pro japonês o que ele achou, né, da palavra e tal. E aquele homem respondeu falando que tudo que vocês ensinam aqui na palavra, o japonês já faz, né? O japonês já é educado, já faz as coisas pelo próximo. E o cara tentou explanar o porquê que o povo japonês não precisa da palavra de Deus. E esse irmão, ele não soube responder. Ele meio que acabou concordando com esse outro homem. E nesse vídeo que eu mostrei, esse pastor Rafael Minquio, ele mostra todos os erros que o homem tinha falado e como o irmão ele deveria ter defendido a nossa fé, né? E também vendo esse vídeo, que é um vídeo bem interessante para ver, outras coisas também durante a semana que, pensando na palavra que eu ia ministrar, eu estava pensando em outra palavra e começou a me, tanto um outro livro que eu estava lendo, que é acho que é do Chesterton, é um livro que fala sobre o homem espiritual. E é um livro também que mostra um pouco do que eu vou falar hoje. Nós vamos ler 1 Pedro, mais de um trecho, mas uma parte que eu quero enfatizar, antes de continuar, está em 3,15. Cadê? Está escrito: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Eu sempre lia essa passagem pensando justamente nessa questão de responder sobre a esperança e sobre a nossa fé. Sabemos responder com temor e respeito, né? E lendo esse livro, também ouvi um outro vídeo falando sobre um outro caso interessante. Eu lembrei como é importante falar disso, falar sobre como defendermos nossa fé, para que a gente não seja pego como esse irmão foi pego no Japão, sem saber o que responder, sem saber como falar com alguém que venha questionar a nossa fé. E também, quando eu fui ler todo o contexto, né, desse capítulo, teve outras coisas que eu fui percebendo também. Então, eu vou ler do 11 ao 18, para já começar a explanar toda a questão que aqui está. Eu vou ler para a minha Bíblia. Vou fazer o que eu dou aqui. Esse aqui eu acho que era uma ACF. Talvez seja um pouquinho diferente, mas a mensagem é a mesma nas outras traduções. Aparta-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. E como é aquele que vos fará mal, se fordes seguidores do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência, para que, naquele em que falamos mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Amém? Já é uma passagem tem muita coisa dessa passagem toda. E o capítulo 3 inteiro ele fala bastante sobre, são conselhos, né, que são dados
E quando a gente lê o contexto desse trecho, percebe que ele está falando como nós devemos responder no momento em que somos falsamente acusados de fazermos o mal, sendo que estamos fazendo o bem. E uma das coisas que a gente mais é cobrado, ainda mais na sociedade hoje em dia, é sobre nossa conduta, né? Muitas vezes a gente é acusado falsamente, justamente por essa questão que estava, se eu não me engano, estava em Isaías, se eu não me engano, também tem em Apocalipse, eu não lembro exatamente, que falam de o mal seria dito como bem e o bem como mal. E nós percebemos, eu sei que todos os irmãos aqui já sofreram isso, já foram acusados de vocês dizem que defendem a vida, mas são contra mulheres fazerem, vocês sabem o que, né? Eu não vou falar justamente pela questão de estarmos online também, mas também tem que falar, né? A gente não pode se podar, né? Muitas vezes a gente fala, vocês são cobrados, falar, vocês são a favor da vida, mas vocês não pensam na vida de uma mulher que quer fazer um aborto. Vocês vocês dizem que são a favor do amor, mas são contra o amor plural, né? O amor, como a gente vê hoje em dia, uma sexualização extrema, e fala que isso é amor, e a gente sabe que isso não é o amor. Então são muitas coisas que foram totalmente distorcidas hoje em dia, e que se a gente se mostrar contra, porque a palavra mostra que somos contra essas coisas, somos acusados de nós sermos mal, sendo que nós estamos buscando o bem maior, tanto para essas pessoas também, né? E também você percebe que nessa passagem fala isso, mas também no versículo 15 dá para a gente ter essa leitura também de sabermos defender a nós mesmos e defendermos a fé quando alguém nos acusa dessa forma. E Pedro também diz para não temermos assim como os que nos acusam, né? Porque vale mais morrermos pelo bem do que pelo mal, mas não necessariamente morrer na carne, mas também, como acontece atualmente, né? Morrermos socialmente, né? Sermos odiados pelos outros por esses motivos. E nós temos que saber como responder a essas acusações, como defender a nossa fé, justamente como diz no versículo 15. E sabemos que isso muitas vezes é chamado no meio do estudo religioso, né, como apologética, que é saber defender a fé. Lógico que tem a apologética muçulmana, tem a apologética judaica, né, que tem aqueles que trabalham, né, são irmãos que trabalham para poder defender a sua fé, e assim aos apologistas cristãos. E eu acho que os irmãos até teve visto, eu esqueci de ver o nome dele, mas é um rapaz que ele faz esse serviço de apologia, a palavra de Deus, que ele foi até naquele programa que são várias pessoas que vão tentar discutir com ele, com algum argumento, né? E lá eu acho que é uma boa lição, porque ele mostra como defender a nossa fé. E ele vai respondendo várias pessoas que vêm com as questões que a gente já conhece, quer falar, você pode provar a existência de Deus, como você pode dizer tal coisa. Cassius, né? Não lembro, eu acho que a cabeça não lembra. Isso, Barbudo. Cassius, isso. É bem legal os vídeos dele. Ele ensina bastante coisa. E, bom, a apologética é algo importante. Eu acho que eu não creio que seja alguma coisa que somente uma pessoa, né, um irmão, assim, possa fazer, mas assim como também diz a palavra, cada membro faz uma parte, eu acho que todo membro também precisa conhecer um pouquinho, né? Como a própria palavra diz, que estejamos preparados, né, para protegermos a nossa fé. Então, eu vou destrinchar um pouquinho esse trecho,
E vou explicando, né, um pouquinho o que essa passagem quer dizer, como a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Então, o começo já desse versículo está: santificar ao Senhor Deus em nossos corações. Antes de começarmos a responder a quem nos questiona, é importante que a gente tenha em nosso coração a Deus já santificado. Quando diz santificado Deus no nosso coração, parece algo redundante, ou parece uma coisa, poxa, mas Deus já está, né, santificado no meu coração. Mas muitas vezes a gente percebe que tem pessoas que sejam cristãs, mas não tem. Eu percebi, eu fiquei pensando, como é que santificar Deus no nosso coração? E já vi casos de pessoas que dizem ter Deus no coração, mas no momento que são questionados você crê na evolução do homem, do macaco para o ser humano? E tem gente que responde, talvez nesse próprio livro que eu estava lendo, desse outro escritor, ele não tenta combater o evolucionismo, mas ele fala como se dentro de uma possibilidade da existência de Deus poderia realmente fazer o homem surgir do macaco. Não, porque estaria tirando totalmente o poder de Deus de criar o homem como é o homem, né? E Deus não teria motivo para criar, fazer segundo a imagem e semelhança e fazer um macaco virar um ser humano, né? Tanto que tem muito ateu que a piada deles é falar que Deus é como um macaco, porque criou o homem, um macaco, para evoluir como um ser humano. E entre os ateus isso é uma piada, porque já houve irmãos em algum momento que falou que Deus pode ter feito dessa forma. E você percebe que o santificar é justamente ter a Deus como santo, bom e poderoso já no nosso coração, ou aceitarmos isso como a verdade. E naquele vídeo do Rafael Miquio, ele já fala uma coisa que é muito verdade, que nós estamos falando da verdade absoluta. Não tem como a gente relativizar uma conversa para não ter atritos, falar, não, tudo bem, talvez, né, tenha tido um momento que a Terra, né, realmente tivesse que evoluir. Mas a gente vê pela palavra que é uma coisa que Deus foi lá e criou instantaneamente no passo a passo, né, nos 6 dias. E tem coisas que quando a gente deixa de acreditar nessas coisas de forma mais literal, a gente deixa de ter a Deus como santo e verdadeiro no nosso coração. Porque a gente tenta negociar com o mundo uma forma de tentar encaixar a criação de Deus, tentar encaixar a soberania de Deus, e a gente acaba diminuindo Deus dentro do nosso coração, quando a gente tenta negociar essas coisas. Então, a primeira coisa que ele fala: santificar o Senhor nos nossos corações. Tenhamos Ele como o único e verdadeiro Deus, tenhamos Ele como o nosso Salvador, tenhamos a Deus no nosso coração como aquele que guia a nossa fé. Em seguida, ele fala: e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor. E em outras traduções está como reverência, e em outra está como também respeito, né? Então a gente tem que saber responder, apesar de respondermos com veemência, né? com certeza da nossa fé, termos também mansidão, né? Porque muitas vezes a gente, no calor ali da discussão, podemos realmente acabar respondendo de forma grosseira, de forma mais ácida, né? Porque é uma coisa que é cara a nós, né? A nossa fé. E muitas vezes eu mesmo já, quando ouço a fé ser questionada, eu me seguro muito para não responder com grosseria, porque é algo que eu não consigo, chegou num ponto que eu não consigo mais realmente negociar. Mas como disse, a gente tem que ir com mansidão, né? Com mansidão é saber conversar com a pessoa, porque nós sabemos que o convencimento vem através do Espírito Santo, mas também a gente tem que saber conversar, né? A construir a nossa conversa com a pessoa de forma que não vá deixar a pessoa mais irritada com a gente e nós mesmos nos irritarmos no processo, né?
Então, muitas vezes a gente precisa saber conversar com a pessoa. Temos que, uma coisa que é importante a gente ter, né, que todo cristão deve ter, é se colocar no lugar da pessoa. Porque sabemos que muita gente teve experiências ruins com o cristianismo, que muitas pessoas tiveram momentos que acaba realmente duvidando da fé por maus pastores, né? Como o que eu mandei pro irmão Douglas, desculpa, uma passagem, uma entrevista, que o irmão, ele não sei nem vou chamar de irmão, mas aí em um podcast, tem duas pessoas conversando, e estão conversando com o padre e com o pastor, e perguntam sobre o dízimo. Aí o padre responde: não, o dízimo deve ser uma oferta dada com amor, né, no coração da pessoa, o que Deus colocar no coração da pessoa. E quando eu pergunto para o pastor ele já se inclina e fala: nossa, eu amo falar sobre o dízimo. E Jesus falou mais sobre finanças do que salvação. Então são exemplos assim que são dados, e ainda mais no podcast, quando a gente vai ouvir, as pessoas vão falar: como é que eu vou confiar numa fé que o líder de uma igreja fala uma coisa dessa, um absurdo desse? E a gente percebe que são essas coisas que são mal vistas, e são coisas que já estão também sempre já previstas na palavra, né? Que pessoas, nossa fé seria mal vista por outros, né? Por outros que também dizem seguir a nossa fé. E por essas experiências, assim, muita gente acaba tendo uma visão negativa do cristianismo. Por isso mesmo, temos que ir como Citão com elas, para poder conversar, tentar enxergar onde está o erro no que elas estão falando, e mostrar pela palavra onde está o erro, onde ele enxergou nesses outros irmãos, outros irmãos não, outras pessoas que dizem cristãs, o que foi que elas fizeram para essa pessoa ela se sentir tanta repulsa pelo cristianismo. E também outra questão que ele fala, que devemos ter temor. O temor também dá para entendermos como o temor, estamos falando uma palavra de maneira correta, e também, quando tinha visto com reverência, pela reverência pela palavra de Deus, e reverência pela pessoa também que está ouvindo, né? Porque temos que ter respeito por elas, no sentido de tentarmos mostrar para elas: humildemente eu digo o que está correto no que você está falando contra a minha fé, e como a minha fé ela responde a essas questões. Temos que ter também essa reverência para, como posso dizer, para que a pessoa perceba que a gente não está malzinho dela, para a gente não estarmos soberbos também, né? Que é outra coisa que acontece muito com bastante cristão, quando eles vão falar da palavra, é soberba vindo da parte do cristão, que acha que por sermos cristãos nós estamos superiores ao resto de todos, que somos melhores que os outros. Muita gente também acaba se afastando por essa soberba. E no caso desse vídeo que eu falei do rapaz lá do Japão, quando ele tenta responder ao irmão, né, que é cristão, ele fala que vocês cristãos, vocês parece que querem ser melhores que os outros, vocês parece que querem crescer mais que os outros, mas o povo japonês já faz tudo isso naturalmente e tal. Sem ele perceber que ele estava sendo soberbo também, por querer se achar, só por ele ser japonês, por ele ter a educação, por ele ser educado, ele ser melhor que os outros. Mas a gente tem que perceber essas questões, a gente não tomar cuidado para não sermos hipócritas também, no momento que nós falarmos da fé e nós mesmos queremos ser maior que os outros. E eu acredito que muitos já devem ter percebido, já ouviram também bastante de pessoas que falam: mas eu sou bom, eu não preciso da fé cristã para ser bom. E a gente fala: realmente não precisa. Do que você precisa do cristianismo é da salvação, justamente de Cristo para poder ser salvo. Porque muitos
são pessoas boas, nós conhecemos muitas pessoas boas que seriam ótimos cristãos. Mas por essa mesma resposta, por essa soberba deles, eles acreditam que não precisam do Evangelho. Mas nós sabemos que o Evangelho ele é algo que vai muito além de boas ações, vai muito além de ser bom. É sermos bons e misericordiosos, não porque somos obrigados socialmente, mas por amor às pessoas, por amor a Deus, fazemos essas coisas. E que é algo que cresce em nosso coração justamente dessa forma. Porque é muito fácil a gente querer fazer boas ações, fazemos as coisas por fazer, só para poder parecer diante dos outros como bons. E outro é fazermos por misericórdia, né? Porque por misericórdia a gente acaba fazendo muito mais, nos sacrificarmos muito mais. E eu acredito que muitos já passaram por situações realmente de misericórdia, procurar ajudar alguém, até na rua, no trabalho, assim. Porque muitas vezes uma coisa que a gente percebe levando para essa questão do povo japonês, e a Tati ela pode testificar disso, é que eles se ajudam, mas não é uma coisa que eles façam por amor, não é uma coisa que eles fazem poxa, eu quero ajudar aquela pessoa. Eles fazem por costume. É um bom costume, é um ótimo costume, mas por costume é algo vazio também. E acabamos fazendo por fazer. Algo que acontece lá, toda vez que acontece uma tragédia, um tsunami, um terremoto, todo mundo se junta para poder ajudar e reconstruir o lugar que foi atingido. Mas eles fazem isso, sabe, faz para ajudar o próximo porque eles esperam receber em troca. O cristão faz sem esperar nada em troca, a gente espera simplesmente do Senhor. Muitas vezes e creio que muitos aqui fazem, a gente ajuda uma pessoa, ajuda outro, não para a gente se aparecer, não para falar, eu sou cristão, fiz porque eu sou cristão. Não, a gente faz porque, por amor a Deus, a gente sempre lembra, nossa, Deus ele me deu tanta coisa, Deus ele sacrificou por mim, e eu não dou nada para ele. O mínimo que a gente faz é fazer isso pelo próximo. E percebe que é uma coisa que no começo pode até ser com algum esforço que a gente faz, que nós acabamos fazendo. Mas com o tempo começa a crescer dentro de nós que muitas vezes a gente está ajudando, naturalmente. E eu não sei quantos irmãos, mas realmente a gente sente um prazer assim muito maior do que eu ajudei e pronto. Fiz a minha parte, pronto. Não. A gente se sente gratificado, né? A gente se sente gratificado no Senhor. Então, essa é uma das coisas que a gente tem que pensar também em nossas respostas. Seguindo aqui. Estais sempre preparados para responder a qualquer, vou ler na sequência porque é uma frase só. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Temos que estar preparados a responder a qualquer pessoa que questionar, sem termos medo, né? Um dia desses eu falei nisso porque é muito fácil responder a uma pessoa, a um colega, a qualquer pessoa, mas um dia foi o chefe que fez um comentário lá e estava eu, outro amigo meu, outro colega que ele é cristão também, né? E a gente estava conversando com esse chefe, o Cassius. e ele tinha falado sobre a Bíblia. Falou que é um livro cheio de buracos, tal, porque a gente estava comentando sobre quadrinhos, e ele falou que um outro quadrinho específico, para ele foi a maior história já escrita. Aí eu e o meu colega, a gente, para a gente é a Bíblia, né? A maior história já feita essa da palavra, e é a que a gente vive agora. Aí ele começou lá a falar, né? Mas é um livro cheio de buracos, essa história, tal. Tá bom, a gente ficou quieto, a gente só queria comer nosso lanche em paz. Mas em muitos momentos tem que ter um pouquinho desse enfrentamento, claro, com temor e mansidão, mas também a qualquer um que pedir, né? Não é selecionar as pessoas com quem a gente vai discutir. Quem questionar a nossa fé, nós temos que saber responder.
E também quando ele fala, temos que pedir, que vos pedir a razão da esperança, eu procurei saber o significado exatamente do que ele queria dizer com razão, né? E a razão a gente pode ler de mais de uma forma, né? Da razão no sentido de lógica, qual é a lógica dessa fé que você segue, a razão, né, qual é o motivo pelo qual você segue essa fé. Então é uma palavra que a gente pode enxergar dessas duas formas. E eu acho importante a gente saber responder das duas formas. Logicamente, primeiramente, a razão pela qual nós pessoalmente cremos. A razão pela qual eu creio é porque, e aí eu já entro em outra questão que eu achei interessante. A razão para mim, a princípio, era, e a resposta acaba sempre sendo nosso testemunho, né, de conversão. E a minha foi que realmente eu não conseguiria viver sem ter um direcionamento que fosse maior do que do próprio homem. Porque é muito fácil a gente falar, eu vejo muitas pessoas na internet seguindo direcionamentos de homens, mas o direcionamento dos homens é falho. Então eu precisava de um direcionamento muito maior do que isso. Só um direcionamento de Deus que pode ser um direcionamento correto. E uma primeira questão foi essa, e a partir do momento que percebi que eu não conseguia viver afastado de Deus, né, ainda mais que eu já conhecia a palavra, já foi algo que a razão da minha fé. A razão da minha fé, a princípio, é essa. Eu prefiro seguir em Deus ou alguém muito maior do que qualquer homem, do que a seguir ensinos do homem. E a razão, pela lógica que eu enxergo, é o que está em Romanos. Acho que eu esqueci de marcar aqui. Não, Romanos 19 a 22. Eu vou ler aqui, se nós quiserem também colocar, mas é aquela passagem que fala: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio de coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Essa passagem mostra, uma passagem que também tenho na minha mente sempre, que mostra que simplesmente a lógica que há do mundo, do universo, para mim já comprova a existência de Deus. E a gente percebe esses vídeos de apologética desse irmão Cassius, a gente percebe que ele fala bastante sobre isso, sobre essa lógica que há no universo para que nós venhamos a crer na existência de Deus. Isso também tem na área científica o nome de inteligência. Como é que é? A Teresa vai lembrar. Como é que fala? Tem uma palavra que tem a ver com inteligência. Perdão, devia ter anotado a palavra. Eu via direto, isso eu consegui dar um branco agora. Mas é mostrando que é um setor de estudo da ciência que procura provar que tudo que é criado, que todo o universo foi criado de forma inteligente. E nessa linha de estudo, tem muitos cristãos. E tanto que um dos argumentos que é muito usado, que é um argumento muito bom, é lembrar que a ciência, como nós conhecemos, ela foi criada a partir realmente de universidades que foram criadas pela igreja, né, católica na época, mas por irmãos cristãos, que era para justamente estudar o mundo, o universo, para mostrar a existência de Deus. Justamente como essa passagem diz, porque tudo que está criado já prova a existência de Deus. E teve um momento que
tudo isso foi desviado a partir do iluminismo, né? Não vou lembrar da data, mas a partir do momento que quiseram separar a ciência de Deus. Mas, a princípio, a ciência tinha sido criada para poder provar a existência de Deus. E através da ciência, tem uma frase também que diz que quem estuda a ciência se torna-se ateu, né? Quem se aprofunda na ciência torna-se cristão. Porque a partir do momento que as pessoas começam a estudar a ciência e começam a perceber como tudo é tão perfeitamente alinhado para a existência da vida humana e para as coisas funcionarem como elas funcionam, que é inegável que tenha tido uma inteligência para criar isso. Para nós, lógico, é algo já evidente que é a existência de Deus. E muita gente fala que é uma inteligência. E quando cientistas, sem quererem dizer que é Deus que criou tudo, eles tentam dizer que tem para criar tudo isso da forma como que a gente precisava ter uma inteligência que fosse, estivesse fora do tempo, que fosse eterna e que estivesse em todos os lugares. E a gente sabe que são todas as qualidades que Deus tem, mas eles, de toda forma, eles precisam negar isso. E em muitos momentos também que acontece, se eu não me engano, aquele cientista que tem até o satélite agora, que tem o nome dele, né, que é o James Webb, tem uma das coisas que ele escreveu, que a partir do momento que eles começaram a estudar a expansão do universo, né, a gente aprende sobre a expansão do universo, que é uma coisa que está acontecendo sempre, ele percebeu que o universo ele se expande do mesmo, em todas as direções, como se a Terra estivesse no centro. Só que ele fala que eles não podem deixar isso, falar disso, porque isso provaria a existência de que nós somos, a existência de Deus e que somos importantes para o universo. Que o universo cresceu a partir como Terra, como centro, como principal. E aí ele fala, temos que falar tal teoria, que a expansão do universo começou e a Terra está só jogada em qualquer canto do universo. E tanto que agora esse telescópio que eles enviaram para o espaço, que também tem o nome desse cientista, eles descobriram que, eu vi agora, eu tinha visto um pouquinho ontem, vi essa semana, falando que eles perceberam que a Terra está no meio de como se fosse uma bolha, eu não sei como eles também tiram essas coisas na cabeça deles, mas enfim, uma bolha de galáxias, que provavelmente tem várias bolhas com várias galáxias. Aí os caras começam a inventar, eu não consigo acreditar, consigo colocar na cabeça quando os caras inventam umas coisas absurdas. Porque eles perceberam porque agora com esses satélites perceberam que realmente está se expandindo para todos os lados de forma igual a partir da Terra como centro. Então são coisas que a ciência começa a provar a existência de Deus. Outro que eu estava também observando, isso eu estou falando para os irmãos, para vocês também terem curiosidade de pesquisar e também para ter como arma para defendermos nossa fé. De um outro, esse aqui eu não tenho nome, é o Anthony Flew. Ele era um ateu e ele defendia o ateísmo, falava que não tinha como provar a existência de Deus. Ele tinha um argumento lá, esqueci qual era o argumento dele, mas era uma coisa, era interessante, né? Mas teve um momento que ele mesmo disse que não se converteu, mas ele disse que é impossível não dizer que há alguém que tenha criado o universo. Porque ele percebeu, conforme ia tendo o avanço desse estudo de decodificação, né, do DNA, estudo do DNA, eles perceberam como o DNA ele é escrito de uma forma que os cientistas gostam de comparar geralmente com o computador, né? Como todo o código genético ele é escrito de uma forma a tentar evitar erros, a se corrigir, e ele coloca lá de uma forma que ele percebe que é impossível tudo isso ter sido aperfeiçoado com bilhões de anos,
através do tempo, porque é extremamente improvável que isso aconteça. Isso é um dos argumentos que fez ele perceber que existe algo muito além da própria evolução, né? Tanto que até quando os irmãos começarem a procurar sobre a questão de evolução, nesse outro livro que eu estava lendo, muita gente gosta de encontrar quando vai em questão de estudar a pré-história, com ossos, com coisas, com fósseis, os cientistas encontram um crânio de um humano num canto e o maxilar do macaco no outro canto. Aí eles falam, dá uns 2 metros aqui, então provavelmente era desse mesmo crânio. E antes eu falo, não, mas os caras fazem isso mesmo? E realmente os caras fazem isso. Teve um dia que eles pegaram um fóssil que era muito conhecido e fizeram um teste de DNA, percebeu que um osso era humano, o outro osso era de um macaco mesmo. Eles só pegaram e juntaram e falaram que provavelmente esse era o homem pré-histórico. E isso, nossa, acontece muito. Aí eu comecei a ver mais coisas sobre isso. E os caras pegam tudo isso simplesmente para poder negar a criação, né? E a gente percebe, e a explicação, né, que é dada por cientistas cristãos, é que muitos dos ossos se misturaram justamente por causa do dilúvio, né? Então foi muita lama, foi muita água, muita lama, então muitos morreram ali e foi misturando todos os ossos ali, os que estavam próximos ali, né, mais ou menos próximos. Então tinha até um que falava que encontraram o osso do homem junto de várias vacas, assim, tipo, nossa, será que era uma coisa só? Não, era um homem que criava vacas, provavelmente. Mas teve gente que começou a querer encaixar aqueles ossos nos ossos do fazendeiro que talvez tenha vivido naquele lugar. Então os caras tentam forçar a barra para poder, ao máximo, querer tirar, né, o crédito de Deus. Então, eu digo para os irmãos, essas coisas que são absurdas, e no final, né, da passagem de Romanos, fala justamente isso, no 22. Dizendo os sábios, tornaram-se loucos. Porque são os homens dos tempos de hoje que se dizem sábios, que dizem que são os iluminados, são justamente os que se tornaram loucos para tentar inventar teorias, para tentar negar a existência de Deus. E continua com esse mesmo questionamento: a qualquer que nos pedir a razão da esperança que é em vós, nós temos que lembrar dessa parte da palavra, né? Esperança. Temos que mostrar que também temos que ter ferramentas, temos que ter resposta a todos que questionarem a razão da esperança. Temos que ter dessa esperança que temos. Porque para nós foi prometido algo muito maior do que este mundo, né? E a nossa salvação a nossa esperança está na salvação que foi dada a nós, né, por Deus, por Cristo na cruz. E da razão da esperança já é algo que exige um pouquinho mais da fé mesmo, porque tudo isso a gente deu a razão pessoal, a razão, uma coisa lógica, mas a razão da esperança, a esperança é algo que a gente não vê, é algo que a gente não enxerga, mas foi prometido para nós e temos essa esperança. E esperança é uma palavra que muitas vezes dá a sensação de ser algo meio vago, né? Ser algo que a gente realmente a gente não enxerga. É algo tão vago. Como temos esperança? Como vocês conseguem ter fé nessa promessa que foi dada a vocês? E já nisso eu já creio que é algo muito mais espiritual. Apesar de darmos as respostas que são muito mais físicas, né, que é da lógica, da razão de estarmos nessa fé, a esperança é algo que as pessoas vão perceber pela paz que nós sentimos. Essa esperança que a gente tem no Evangelho, que temos na salvação, que temos no dia do amanhã, né, a esperança do dia da manhã, que Deus vai cuidar do dia da manhã para nós, é uma esperança que ela é evidente pelo testemunho da nossa vida, porque é muito fácil agora, com as notícias que os irmãos devem ter visto já de
que temos hoje em dia, questão econômica, questões de guerras, né? Se a gente não tiver esperança, como eu vejo muita gente na internet, a gente fica já desesperada, como eu vi com a Alessandra no Carrefour, e a caixa do supermercado lá, ela já ficou desesperada, ela falou assim, vocês acham que vai quebrar o Banco do Brasil? Eu tenho minha conta lá, aí o que será que vai acontecer? São coisas que a gente não consegue ter, a gente se preocupa, mas a gente fala, a gente resolve, Deus, a gente coloca na mão de Deus, né? Não é uma coisa que deixa a gente desesperado, mas para o mundo, essa esperança de que as coisas vão dar certo no fim, por mais que elas deem tudo errado aqui na Terra, a gente sabe que vai dar certo no fim, para as pessoas que estão no mundo é algo que eles veem o mundo como louco, nós como loucos, né? Para eles nós somos loucos, porque a gente tem uma fé em algo que a gente não vê. Temos esperança em algo que foi nos prometido há muito tempo atrás, para eles, né? Por um livro, por um homem que já morreu, né? Como eles creem que Jesus foi. Para nós não, para nós a resposta para isso é um pouco mais complexa, né? É algo que vem do nosso coração. A gente tem que falar que essa fé tem algo que a gente sente, que Deus tem nos dado sempre a resposta. Por mais difícil que tenha passado os dias, a gente sempre consegue ter um alívio. E mesmo que a gente não tenha esse alívio nessa vida, a gente sabe que vamos ter um alívio nos últimos tempos. Eu lembrei da nossa irmã Sônia, pelo testemunho dela. Sabe, são dias que, né, cansaço, alívio, você fica pensando, quanto eu vou ter um alívio disso? Mas a irmã, ela sabe que ela vai ter um alívio, por mais que ela possa que Deus livre, seja feita a vontade de Deus, mas Deus nos livre de acontecer, e que ela tem que, né, no resto da vida, tem que passar pela situação. Nós vamos passar com alegria por qualquer situação que tivermos que passar, porque nós temos a esperança de que no final nós vamos ter a vitória. E porque nós não estamos presos a essa terra, como muita gente está, né? Realmente somos peregrinos nessa terra, estamos aqui vivendo, claro, vivemos sempre tentando. Eu sei que eu acho que a motivação de muitos de viverem hoje é muito mais para chamar mais pessoas ao Evangelho, mais pessoas a Cristo. Pelo menos é isso. Eu tenho meus objetivos assim materiais, mas eu não consigo pensar nas coisas aqui como objetivo final. Muita gente deve ter, né? Pô, o objetivo vai ser, sei lá, ter um carro novo no final do ano. Eu não consigo, quero minhas coisas, mas isso só vai me dar o conforto quando eu estiver aqui, para eu poder fazer o melhor que eu puder pelo Evangelho. E eu creio que muitos irmãos têm isso já em mente. A gente trabalha pensando realmente no sustento, com a esperança que Deus vai dar o sustento todos os dias, mas no meu trabalho, como vou conseguir me importar para poder trazer mais gente para o Evangelho, como vou tentar defender a minha fé. E são coisas que vão crescendo em nós, e a gente vai se desgarrando desse mundo cada vez mais, e a gente só quer viver pelo Evangelho, lógico, ideal, que talvez não seja tão alcançável assim, mas que Deus quer que a gente seja encontrado trabalhando nisso. O ideal é a gente ter nossa vida inteira dedicada à fé. Essas coisas são o que trazem a nossa esperança. E realmente, para muitos, isso já é mais complicado de explicar para uma pessoa. E nisso o Espírito Santo trabalha, né, nas pessoas que estivemos conversando. E temos que ter essas respostas, né, na ponta da língua. E muitas vezes também para defender o que é colocado na palavra, né? Muito além dessas questões de ciência, de existência, e questões também disso que eu falei, sobre homossexualismo, sobre aborto, sobre... Nossa, tem tanta coisa. Sobre questões que são colocadas no mundo hoje em dia, mostrar como a vontade de Deus é soberana. Isso é mais difícil, arruma muito mais atrito, mas são coisas que a gente também tem que saber explicar pela palavra, porque muita gente fala, então uma mulher adúltera, vamos apedrejar ela, igual está na palavra? Não, você pega lá e fala, Jesus, ele perdoou a mulher adúltera, a gente tem um perdão, tem um conserto, sobre questão de divórcio, é pecado, não, a gente pega na palavra
palavra diz como que é a questão do divórcio, a questão do aborto, o que a palavra diz, né? Que Deus, ele, desde a concepção, Deus ele já conhece a todos nós, por isso que já somos seres humanos. E eu vejo muita gente também tendo que ter um argumento mais mundano para as pessoas, né, começarem a compreender. E essas são coisas que precisam ser muito mais estudadas, né, por cada um, para poder saber como responder. Saber, não, mas a palavra de Deus fala, a Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa ao homem, mas no começo também desse mesmo capítulo fala como o homem tem que se comportar com a mulher, né, que o homem tem que... Vou até ler aqui, acho que é o 7, né? Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando a honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça e da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Até quando eu estava estudando sobre outra palavra que eu ia dar, eu ia falar sobre oração. Essa é uma das passagens. A oração do homem é impedida se ele não souber tratar da mulher como ela deve ser tratada. E também tem outras passagens que falam que temos que tratar a mulher como Deus trata a igreja, né? Dando a nossa vida. Então são coisas, são distorções que a gente consegue encontrar todas as respostas na Bíblia. E em suma, o que eu queria falar para os irmãos é justamente essas coisas. Sabemos como defender a nossa fé, como procurar ter as respostas na ponta da língua. Lógico, uma das soluções é conhecer a palavra, porque as respostas estão todas lá. Também saber ler a palavra, ter o entendimento que muitas coisas que foram ensinadas antes tem que ser vista pelo contexto da época. Ter também algum interesse, curiosidade, pelo menos para ver essas coisas em questão científica, que também é bem interessante, algo que dá até para ver como entretenimento. Tem muitos canais que falam sobre livros também, que falam sobre o criacionismo. Com inteligência. É design inteligente. Isso, design inteligente. Sabia que era uma coisa assim. Então, procurar design inteligente, vocês encontram muitas coisas interessantes que dá vontade de ficar assistindo, porque são coisas realmente que despertam curiosidade. E Deus, ele deixou as coisas, como diz em Romanos, Deus ele fica alegre quando a gente tenta descobrir mais dele através da ciência, através da natureza, né? E são coisas que dá vontade de ser. Eu tenho muita vontade de conhecer para justamente saber responder às pessoas. Não em discussões acaloradas, né, mas para tentar convencer as pessoas. E... Cadê o resto? Imprimi errado. Esse aqui é a última parte. Mas, concluindo, é isso que eu queria dizer aos irmãos. Que venhamos a ter entendimento, né? Procurar saber mais da palavra do Senhor, fazer uma leitura, além da leitura, para o nosso próprio engrandecer, né? nosso entendimento, também crescer o Espírito Santo em nós, ter a leitura para compreendermos, né? Sabermos defender a nossa fé e como agirmos também, né? No dia a dia, para responder às pessoas. E saber também que, continuando a passagem que a gente estava estudando, a partir do 20, né? Pois desde a criação, perdão, aqui, a partir do 16, 17, perdão. Porque é melhor é que padeceis fazendo bem, se a vontade de Deus assim que o querer, do que fazendo mal, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, e para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado no Espírito. Lembrando que, por mais que venhamos, através da nossa defesa, sermos vistos como pessoas ruins, como pessoas más, que venhamos a ser vistos
dessa forma pelo mundo, que o mundo vê o mal como bem e o bem como mal. Porque a partir do momento que perecemos, né, que vimos a ser perseguidos e mortos por crermos em Cristo, por termos a esperança nessas coisas, é melhor que morramos assim, que melhor que venhamos a ser perseguidos dessa forma, fazendo o bem, por mais que ele seja visto como mal. Porque toda essa passagem fala justamente sobre isso, né? Sobre sermos perseguidos, fazendo o bem, e vistos pelo mundo como se estivesse fazendo o mal. Lembrando que Cristo morreu por nós dessa mesma forma. Porque pelos fariseus, pelos homens poderosos daquela época, Cristo era visto como mal. E muitos veem Jesus como mal hoje em dia, e viemos a morrer como Cristo morreu também, fazendo o bem, né? Lógico que nossa morte não vai chegar jamais aos pés da morte dele, mas é uma forma que ele gostaria que viéssemos a viver a nossa vida. E assim como diz, entre parênteses, né, se for da vontade de Deus, mas que seja feita sempre a vontade de Deus na nossa vida. E, irmãos, eu encerro dessa forma, tanto que eu achei que ia ser rapidinho, mas acabei passando do tempo que eu tinha esperado. Mas espero que a mensagem tenha chegado ao coração dos irmãos, que tenham compreendido a mensagem. Dessa vez eu tentei ser mais claro ainda, porque geralmente eu acho que eu sou meio confuso nas coisas que eu falo. E que os irmãos venham a ter essa curiosidade, né, em querer defender a fé com mais afinco, com mais sabedoria, né, e como foi dito, né, com Deus santificado no nosso coração, fazendo aquilo, tendo certeza do que a gente está falando. Por mais que venha argumentos que pareçam ser poderosos do outro lado, nós sabemos que o nosso argumento é muito melhor, e que no final a gente vai saber quem está certo e quem estava errado.